Seja muito bem-vindo ao Planeta Desconhecido. Eu sou Luiz Carlos Avelar e é sempre um prazer encontrar você aqui novamente. Mas antes de começar, gostaria de convidar você para se inscrever em nosso canal. Deixa seu joinha, seu comentário, compartilhar com seus amigos. Vocês são muito importantes para nós. Deus abençoe. Hoje, prepare-se para uma jornada emocionante pelos 7 milagres que mudaram o mundo, sinais poderosos, realizados por Jesus que revelam não apenas o sobrenatural, mas também o coração de Deus. Cada capítulo desta série vai te surpreender, inspirar e transformar. Então respire fundo, abra o coração, porque agora vamos começar. Capítulo 1. A água que virou alegria. Em Caná da Galileia, a festa estava em pleno vapor, até que o vinho acabou. O clima de celebração virou tensão, mas ali entre os convidados estava Jesus. Sem alarde, ele pede que encham as talhas com água. E então, o milagre acontece. A água se transforma no melhor vinho da noite. Não foi apenas uma bebida que mudou, foi o início de algo maior. Jesus mostrou que pode transformar o comum em extraordinário, que onde falta alegria, ele é a fonte. Esse foi o primeiro sinal, e com ele, a glória de Deus começou a se revelar ao mundo. Porque quando Jesus está presente, até o impossível se torna celebração. Capítulo 2. A palavra que cura à distância. Um pai desesperado atravessa quilômetros em busca de ajuda. Seu filho está à beira da morte. Ele encontra Jesus e implora: Senhor, vem antes que meu filho morra. Mas Jesus não vai até a casa. Ele apenas diz: vai, o teu filho vive. Sem provas, sem garantias, apenas uma palavra. E o homem acredita. No caminho de volta, os servos correm ao seu encontro. O menino está curado. No exato momento em que Jesus falou, esse milagre revela algo profundo. A autoridade de Jesus não conhece limites. Sua palavra atravessa distância, tempo e circunstâncias. E a fé que crê sem ver é a fé que transforma. Porque quando ele fala, até o impossível obedece. Capítulo 3. O homem que voltou a andar. Em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, havia um lugar chamado Betesda, um tanque cercado por 5 alpendres, onde multidões de enfermos se reuniam, esperando que um anjo agitasse as águas. A crença era clara: o primeiro a entrar seria curado. Mas entre tantos havia um homem, esquecido há 38 anos, paralisado, sem força, sem ninguém que o ajudasse. Ele não tinha mais esperança, apenas rotina e dor. E então Jesus aparece. Ele não se impressiona com o tanque, nem com a tradição. Ele olha para o homem e pergunta: queres ser curado? Uma pergunta simples, mas profunda. O paralítico responde com tristeza: Senhor, não tenho ninguém que me leve ao tanque. Mas Jesus não precisa do tanque. Ele não depende de métodos humanos. Ele apenas diz: levanta-te, toma o teu leito e anda. E naquele instante, o milagre acontece. O homem se levanta, anda, carrega sua cama. Pela primeira vez em quase 4 décadas, ele caminha livre. Mas o milagre não termina ali. Os religiosos o confrontam. Era sábado e carregar o leito era proibido. Eles não celebram a cura, questionam a regra. Mas o homem responde com fé: aquele que me curou disse, toma o teu leito e anda. Esse milagre revela algo poderoso. Jesus vê quem ninguém vê. Ele escolhe o esquecido e mostra que nunca é tarde para recomeçar. Porque quando ele fala, até o que estava paralisado há décadas volta a viver. Capítulo 4. O banquete da fé. A multidão era imensa. 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, seguiam Jesus, famintos. Mas não era só fome de pão. Era fome de esperança, de sentido, de vida. Jesus olha para aquela massa de gente e pergunta a Filipe: onde compraremos pão para que todos comam? Filipe hesita. 200 denários não seriam suficientes. André aparece com um menino, um simples garoto com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Pouco demais para muitos, mas Jesus não vê escassez. Ele vê fé. Manda todos se assentarem sobre a relva. Toma os pães, dá graças e começa a repartir. Os discípulos distribuem e o milagre acontece, todos comem e se saciam. Não apenas isso, sobram 12 cestos cheios, um para cada discípulo, como se Jesus dissesse: onde há fé, há provisão. Onde há entrega, há abundância. Aquele menino entregou tudo o que tinha, e Jesus multiplicou. Esse milagre não é só sobre comida, é sobre confiar. É sobre entender que Jesus é o pão da vida, aquele que alimenta o corpo,
a alma e o espírito. E quando ele está presente, até o pouco se torna suficiente. Porque o verdadeiro banquete começa quando entregamos o que temos e deixamos Jesus fazer o impossível. Capítulo 5. O Mestre das Tempestades. Era noite. Os discípulos estavam sozinhos, atravessando o mar da Galileia rumo a Cafarnaum. O céu escureceu, o vento soprou forte. As águas se agitaram violentamente. Eles remavam contra a tempestade, exaustos, com medo, e Jesus ainda não estava com eles. Mas então algo inacreditável acontece. Eles veem uma figura se aproximando, andando sobre as águas. O medo se transforma em pavor. É um fantasma, pensam. Mas a voz ecoa sobre o mar. Sou eu, não tenham medo. Jesus não apenas caminha sobre o caos, ele domina o caos. Os discípulos o recebem no barco, e imediatamente o barco chega à margem, como se o tempo e a distância se curvassem diante dele. Esse milagre não é só sobre física ou fenômenos. É sobre presença. É sobre saber que mesmo quando parece que estamos sozinhos, Jesus vem até nós. Ele atravessa a escuridão, pisa sobre a tempestade e diz: sou eu, não tenham medo. Porque quando ele entra no barco, a paz entra com ele, e o impossível se torna caminho seguro. Capítulo 6. A luz que abre olhos. Ele nasceu cego, nunca viu o rosto da mãe, nunca contemplou o céu. Para muitos era apenas mais um mendigo à beira do caminho. Mas para Jesus era uma oportunidade de revelar a glória de Deus. Os discípulos perguntam: quem pecou, ele ou seus pais? Jesus responde com firmeza: nem ele nem seus pais. Isso aconteceu para que se manifestem nele as obras de Deus. Então Jesus faz algo incomum. Cospe no chão, mistura a saliva com a terra e faz lodo. Aplica nos olhos do homem e diz: vai, lava-te no tanque de Siloé. O homem obedece. E ao lavar o rosto, a escuridão se dissipa. Pela primeira vez ele vê luz com movimento. Mas o milagre não termina ali. Os vizinhos não acreditam. Os religiosos o interrogam: como você foi curado? E ele responde com simplicidade: o homem chamado Jesus fez lama, ungiu meus olhos e me disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Eu fui, e agora vejo. Esse milagre é mais do que físico. É espiritual. Jesus não apenas abriu os olhos de um cego, ele revelou que é a luz do mundo. E quando essa luz toca a alma, até quem viveu na escuridão pode enxergar a verdade. Porque com Jesus a visão começa pela fé. Capítulo 7. A vida que vence a morte. Lázaro estava morto. 4 dias na sepultura. O luto tomava conta de Betânia. Marta e Maria choravam. Os amigos consolavam. Mas quando Jesus chega, tudo muda. Marta corre ao encontro dele e diz: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus olha nos olhos dela e declara: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele se aproxima do túmulo. Pede que removam a pedra. E mesmo diante da incredulidade, ora ao Pai. Então, com voz firme, clama: Lázaro, vem para fora. E o impossível acontece. O morto sai vivo, envolto em faixas, mas de pé. A morte foi vencida. Esse milagre não é apenas sobre Lázaro. É sobre todos nós. Jesus não veio apenas para curar. Ele veio para ressuscitar, para provar que a morte não tem a última palavra. E que para quem crê a vida eterna. Mensagem final, esperança e convite. Esses foram os 7 milagres que mudaram o mundo. Mas há um 8º milagre que pode acontecer agora. O milagre da fé. O milagre da transformação que começa quando você abre o coração para Jesus. Ele ainda cura. Ele ainda salva. E em breve, ele voltará. Não como servo, mas como rei. E quando ele vier, todo joelho se dobrará. Que você esteja pronto. Que sua vida esteja cheia da luz dele. Se essa mensagem tocou seu coração, não se esqueça. Inscreva-se no nosso canal Planeta Desconhecido. Daqui, cada vídeo é uma semente de esperança e salvação. Compartilhe, comente e leve essa palavra adiante. Que Deus te abençoe poderosamente. E até o nosso próximo vídeo, onde a fé encontra a verdade e a verdade liberta.